Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu tentarei trazer nesses dias agora algumas mensagens referentes ao Espírito Santo, manifestando a graça, o Espírito Santo revelando a palavra. Eu quero trazer alguma doutrina acerca do Espírito Santo de Deus. Então, estarei começando hoje falando sobre o Espírito e a palavra. Vamos à palavra do Senhor. Ele se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. É muito conhecido, onde está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todas as boas obras. Senhor meu Deus, Pai amado, em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, Pai, eis-me aqui. Estarei ministrando, Senhor, Tua palavra e Te peço, meu Deus, uma unção, um revestimento, uma porção do Teu Espírito Santo para trazer uma mensagem oriunda do Teu coração, Pai, ao coração do Teu Filho que me ouve. Este, Pai, é o meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, conforme vemos nesse texto de 2 Timóteo, onde o apóstolo Paulo descreve que ao Timóteo a inspiração de Deus, a inspiração da palavra de Deus, que descreve-se a si mesmo como sendo a palavra inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todas as boas obras. Sabemos, amados, que nós somos imperfeitos, mas segundo a mensagem de Timóteo, a palavra ela nos dá a possibilidade de alcançarmos a perfeição. A Bíblia cumpre esse papel, porque é a palavra de Deus revelada à humanidade. É a palavra de Deus revelada à humanidade por meio da obra do Espírito Santo. Nela, na palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela a vontade de Deus, mostrando-nos como ter uma vida agradável a Ele. No entanto, amados, a atuação do Espírito Santo não se manifestou somente no passado distante, no surgimento da Bíblia, no Antigo Testamento, não, amado. O seu envolvimento com a palavra ocorre até os dias de hoje, até na atualidade. Muitos, amados, têm negado a essência do Espírito Santo nos dias atuais. Mas nós que meditamos na palavra de Deus sabemos a necessidade que temos da presença do Espírito Santo. O seu envolvimento nos dias atuais, precisamos estar empenhados em buscar a presença do Espírito Santo. De muita maneira, o Espírito Santo tem se manifestado nos dias atuais. Talvez a mais importante delas acontece quando, amados, meditamos, quando lemos, quando
lemos e desejamos compreender a palavra corretamente. Então, o que precisamos, amado, ali, na meditação, na leitura, necessitamos, amados, estar de acordo com a inspiração do Espírito Santo, de acordo, buscando a presença do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito divino desperta em cada um de nós o desejo de aceitar a palavra de Deus e aplicar os seus ensinos à nossa própria vida. É o Espírito Santo que nos mostra que algo está errado dentro da nossa vida e que a palavra que estamos lendo, meditando, ela se torna espírito, uma inspiração, mostrando que há uma necessidade de consertarmos o percurso da nossa vida. Se muitas vezes estivemos andando fora do padrão da palavra de Deus, a palavra, mediante o Espírito Santo, nos mostra que precisamos reconciliar novamente com Deus. O Espírito atua com a palavra escrita e é por meio dela, é por meio da palavra que o Espírito atua, a fim de nos transformar nossa vida em uma nova criatura em Cristo. Amados e diletos irmãos, eu gostaria de trazer uma série de mensagens. Não sei quanta mensagem estarei trazendo acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria revelação de Deus aos corações de cada um de nós. Como Deus se certifica de que a sua vontade seja fielmente comunicada aos seres humanos, que muitas vezes está caindo no abismo tão profundo. Ele faz isso por meio de duas principais ações relacionadas ao Espírito Santo. Primeiro, é através da revelação. Segundo, através da inspiração. No processo da revelação, nós, seres humanos, dependemos de auxílio de alguém para nos revelar coisas que, como criatura caído, não podemos conhecer por nós mesmos. O Espírito Santo nos ensina a verdade que precisa ser dita a nós. Caso contrário, nunca poderemos conhecê-la por meios naturais. É só através da ação sobrenatural do Espírito Santo. A revelação é um processo da qual Deus torna conhecido aos seres humanos a sua pessoa, a sua vontade, a sua santidade. O conceito fundamental associado à palavra revelação é, na verdade, desvendar ou descobrir a manifestação de algo que de outra maneira estaria oculto. Precisamos, portanto, de tal revelação, porque como seres finitos e caídos, separados de Deus por causa do pecado, temos muitas limitações. Quanto ao que podemos aprender por conta própria, dependemos de que Deus faça conhecer a sua vontade. Consequentemente, amados, dependemos da sua revelação, pois não somos Deus e temos apenas um conhecimento natural e muito limitado da sua pessoa. Nós temos um conhecimento muito limitado, amados. É muito limitado o nosso conhecimento. Então precisamos conhecer a vontade de Deus
Precisamos conhecer a vontade de Deus e Ele faz a revelação por meio do seu Espírito Santo. De acordo com o apóstolo Pedro, a mensagem profética do Antigo Testamento não é de origem humana. Os profetas foram movidos pelo Espírito Santo de tal forma, amados, que o conteúdo da mensagem dele veio de Deus. Esses homens não criaram mensagens. Eles foram inspirados. Eles foram simplesmente inspirados pelo Espírito Santo. Eles simplesmente foram canais de revelação. Não o seu Criador. Não criaram nada. Eles simplesmente trouxeram a mensagem inspirada. Que eles foram simplesmente os canais de revelação de Deus. Pedro, o apóstolo, de uma maneira muito simples, destacou o Espírito como fonte de inspiração das profecias, embora escrita por homem. Jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, diz ele. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. Essa é a origem divina que confere à Bíblia a autoridade máxima sobre a nossa vida. O Espírito Santo é, portanto, a inspiração de Deus. Inspiração é o termo usado para descrever a influência de Deus mediante a atuação do Espírito Santo na comunicação da sua mensagem por meio de instrumento humano. É o ser humano, mediante a sua atuação, se colocando na presença de Deus, e sobre a mente do ser humano vem a inspiração divina. Portanto, a atuação do Espírito no processo de inspiração é a razão que encontramos uma unidade fundamental em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, que nos diz respeito à verdade, como o Espírito da verdade. João 14, versículo 17, e também João 15, verso 26, e mesmo João 16 e 13, ele nos mostra que o Espírito Santo, ele nos dá a inspiração, ele nos guia a toda a verdade. Ele nos mostra o caminho da verdade. Ao lermos o livro de 2 Pedro, ou mesmo o próprio livro de Deuteronômio 18, verso 18, nós vamos compreender algumas coisas, amado, acerca do Espírito Santo de Deus. Precisamos, amados irmãos, buscar a presença do Espírito Santo, pedir que Ele venha atuar em nossa vida. Precisamos ser movidos pelo Espírito Santo, pois Ele é uma fonte inesgotável da graça de Deus. Ele é uma forte confirmação da obra do Espírito Santo em nossa vida. O apóstolo Paulo atribui ao Espírito Santo a revelação, a inspiração. Ele disse que para eles, os apóstolos, Deus revelou as coisas ocultas que nenhum olho viu, a quais ele mencionou no versículo 9 de 2 Coríntios, do primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, até o versículo 13. Deus a revelou por meio de quê? Do Espírito Santo. O apóstolo recebeu esse Espírito que vem de Deus, para a qual Deus concedeu a ele o que por Deus foi dado gratuitamente
para aqueles que buscam a sua presença. Em seguida, no versículo 13 do livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 13, Paulo passou a falar da obra, da inspiração, de coisas não ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Paulo não tinha dúvida sobre a origem, sobre a autoridade do que ele proclamava. Ele proclamava não palavras de homens, mas palavra inspirada por meio do Espírito Santo de Deus. Embora muita parte da Bíblia seja o resultado da revelação sobrenatural, vindo diretamente de Deus, nem tudo na Bíblia foi revelado desta maneira. Algumas vezes Deus usou escritores bíblicos na investigação cuidadosa e pessoal das coisas ou da sua mensagem. No caso, por exemplo, Lucas, ele foi um investigador. Lucas, ele investigou, ele conferiu, ele entrevistou, ele procurou saber quem eram as pessoas, ele pegou o testemunho das pessoas. Mas por que Lucas fez isso? Porque ele se converteu. Então o Espírito Santo usou a investigação. Nós que somos pregadores, amados, presbítero Gregório tem o costume de investigar, de ir ao fundo, de buscar lá dentro da palavra de Deus as coisas que muitas vezes estão oculto. Quando alguém passa uma profecia ao presbítero Gregório, ele dificilmente aceita estas profecias antes de uma profunda investigação, antes de uma análise profunda mediante a palavra de Deus, porque toda profecia ela tem que vir de acordo com a palavra de Deus. Portanto, todas as partes da Bíblia são revelação, são a inspiração de Deus. Esta é a razão para Paulo afirmar que tudo o que foi escrito para nossa instrução, para que pela consolação das Escrituras, cada um de nós, amado, venhamos ter esperança. Romanos 15, verso 4. O mesmo Deus que fala e que criou a linguagem humana, habilita as pessoas escolhidas a comunicar em palavras humanas, de maneira bem clara, os pensamentos inspirados por Deus. Deus, quando se manifesta, dando uma inspiração divina, muitas pessoas pensam que falar em línguas estranhas, é a própria inspiração divina. Falar em línguas estranhas é um dom do Espírito Santo. Mas quando Deus quer te dar uma revelação, uma inspiração divina, Ele usa uma linguagem altiva e clara. Ele te dirá claramente aquilo que você necessita ouvir. O Espírito Santo é a veracidade da Escritura. Enquanto a revelação é um ato sobrenatural, por meio da qual Deus revela a verdade à pessoa escolhida, a inspiração é a atuação do Espírito Santo, que protege a verdade daquilo que os autores humanos muitas vezes escreveram, de modo que as palavras dele tenham a plena aprovação de Deus. O Senhor, amados, o Senhor nosso Deus odeia o falso testemunho. Ele odeia os falsos profetas. Ele odeia os mentirosos. Ele não pode mentir. Ele é chamado de Deus da verdade. De maneira semelhante, o Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. João 14, verso 17. A palavra de Deus, portanto, amados, ela é
autossuficiente. A palavra de Deus é digna de confiança, é de toda aceitação. A nossa tarefa como pregador não é julgar as Escrituras, ao contrário, ela tem o direito de nos julgar. A Escritura tem o direito de nos corrigir. Ela é autoridade. Ela é a autoridade de Deus. Para isso ela foi escrita para cada um de nós. Pois se você não concorda com a palavra de Deus, é porque você não conhece a Deus na intimidade. Se você diz, isto não é para mim, então é porque você não aceita o Deus da verdade. Pois a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. É isso que está registrado no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. A Bíblia, amados irmãos, é a palavra de Deus. A Bíblia é o verbo de Deus. A Bíblia é a própria essência de Deus. A Bíblia permanece viva até hoje, porque quando você medita nela, ela se torna espírito dentro de você. Ele te dá a essência de Deus. Uma vez, portanto, ao meditarmos, amado, ao aceitarmos o que a palavra de Deus diz para cada um de nós, uma grande porta de graça, de bênção, de benignidade de Deus se abre em nossa vida. E uma vez que esta porta está aberta, a Bíblia se torna sujeito aos seres, a sua determinação de que a verdade é o resultado de que muitas pessoas, muitas vezes afirmam. Amados irmãos, quando você passa a acreditar que esta verdade te pertence, então você vai passar a viver esta verdade. E esta verdade é o que o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta grande porta, portanto, aberta na tua vida, Ele te dá o acesso às bênçãos inesgotáveis de Deus. Você passa a viver nas riquezas da graça de Deus, passando a viver uma vida abundante. Ah, presbítero, mas eu sou cristão há muito tempo, mas a minha vida é de sofrimento, eu vivo a sofrer. O meu lar está desfeito, a minha família está desunida. Então você não conheceu ainda o Deus da Bíblia. Você precisa conhecer esse Deus e chegar a Ele e conversar com Ele, pois Ele é um Pai amado. E Ele diz: se vocês me pedirem alguma coisa, Ele diz qual é o Pai, que se o filho lhe pedir um pão, Ele lhe dará uma serpente. Se vocês que são seres caídos sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial. Então, amados, medite nisto. Este é o pedacinho do maná dos céus. Cada dia estarei trazendo mais um pedacinho falando sobre a essência do Espírito Santo. Como precisamos ter esse Espírito Santo em nossa vida. Que Deus vos abençoe. Que Deus ilumine a vossa vida e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.